Olá, sou a professora Carmen Neto. Eu estou aqui para comentar algumas questões que foram apresentadas, cobradas em um dos concursos mais importantes do país. Um concurso que foi elaborado pela banca Sebrasp, que teve mais de 20 mil candidatos inscritos, que foi o concurso para a Itaipu, contratação, para trabalhar na Itaipu Nacional. Antes de eu apresentar os comentários dessas questões, que são da área da língua portuguesa, questões que foram cobradas da prova de nível técnico e nível superior, se inscreva no meu canal, porque além desse conteúdo de hoje, eu semanalmente estarei trazendo para vocês excelentes conteúdos que, tal como auxiliaram mais de 300 alunos que eu já atendi e auxiliei a alcançarem a meta deles, a maioria deles passarem no concurso público. Então, se inscreva no meu canal, porque você também poderá ser um desses a serem aprovados. Veja bem, preste atenção no que eu vou te falar. Você que está aí me ouvindo, recorrer a provas e concursos anteriores para o seu estudo é muito importante. E eu vou te dizer por quê. Quando você tem acesso às questões de determinada banca para determinado concurso, de repente é aquele mesmo cargo que você almeja. Então, você conhecer esta banca e ter acesso às provas anteriores, você vai poder identificar quais os conteúdos mais recorrentes, como que esta banca cobra, se ela é mais formalista, se ela vai diretamente na regra gramatical ou se ela exige um conhecimento mais profundo. Enfim, você conhecer, saber os comentários sobre questões de determinada banca, mesmo que o concurso já tenha acontecido, é muito importante para a construção do caminho que você vai construir para elaborar os seus estudos, para você se dedicar e não perder tempo, e sim o contrário, você ganhar tempo para estudar, inclusive, outros conteúdos que você ainda não domina. Na Itaipu, saiu o gabarito aí, muitos candidatos, mas aproximadamente 20 mil candidatos, muitos candidatos, né? Isso no geral, no nível médio, no nível superior. A prova da língua portuguesa, ela foi organizada em 10 sessões, né? Questões objetivas com apenas uma resposta. E nós tivemos questões assim bem referentes, pelo menos umas 3 questões referentes à interpretação do texto, uma questão relacionada à correção gramatical e à coerência das ideias do texto. Então, um exemplo, estaria preservada a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso houvesse supressão do travessão. Primeiro, saber o que é supressão. Travessão, tudo bem. Entende-se muitas vezes que o travessão é apenas para um diálogo direto, e não é. Tem também as suas funções ali no texto. Substituição do termo até por a, com H, do verbo haver. E a substituição de tem de ser conscientizada por tem de se conscientizar. Então, bem sutil, muito delicada essa questão. E uma questão que eu tenho certeza tomou tempo da análise. E um detalhe, eles apresentaram aqui no penúltimo parágrafo, que foi de um conteúdo anterior que eu apresentei, que essa banca ela não traz ali
cada linha numerada no seu texto. Então, o candidato ele precisa já saber localizar os parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e eles nem colocam nesse sentido, primeiro, segundo, eles colocam primeiro, segundo, penúltimo, antepenúltimo, enfim, só para, né, complicar um pouquinho. Mas essa questão 8 da língua portuguesa tomou um certo tempo, porque ele precisava voltar lá no texto, substituir e verificar não somente essa construção, mas se a regra estaria correta. Estaria realmente de acordo, que é o que eles estão pedindo, solicitando aqui, correção gramatical. Não bastava apenas substituir, encaixou, deu certo, não deu certo, não, mas e a correção gramatical? Né? Então, a questão 8 foi uma questão assim, bem, creio eu, bem, que tomou um tempo maior para quem fez essa prova aqui. E tivemos também uma questão relacionada às conjunções, ao sentido das conjunções, né? Por exemplo, ó, no quarto período, olha o detalhe dessa questão também. No quarto período do primeiro parágrafo. Então, eu preciso ir no primeiro parágrafo, saber que é período, localizar no quarto período e diz assim, ó, a oração iniciada pela locução, abre aspas, né? Desde que estabelece com a oração que a antecede uma relação de causa, condição, tempo, concessão ou consequência, o sentido. Então, estabelece que relação eu preciso saber. Então, também, então, questão 7, as questões 7 e 8 foram questões que exigiram um tempinho aí maior do candidato, na minha opinião. E nós tivemos também agora nível superior. Nível superior. O que acontece? Um texto maior, um texto com 1, 2, 3, 4 parágrafos, porém extensos. Questões relacionadas à interpretação do texto. Então, assinale emprego de aspas, isso que eu quero dizer. Nós tivemos aqui também de interpretação e nós tivemos uma questão, a questão 7 também. A questão 7, em que eles retiraram um trecho e a reescrita dele nas opções. Então, para ser mais claro, assinale a opção que apresenta a proposta de reescrita para o trecho. Aí tem aqui o trecho que mantém o seu sentido original, bem como sua correção gramatical. Enfim, foi retirado um trecho de um determinado parágrafo e 5 opções para que o candidato marcasse a reescrita mais adequada e escrita corretamente referente a esse trecho retirado lá no texto. Então, eu preciso pensar no sentido das palavras e não pense que que as opções aqui, elas estão trazendo todas começando da mesma forma. Não, inverteram a ordem aqui dos termos, o deslocamento, né, de termos. E quando eu faço um deslocamento, eu preciso observar questões relacionadas à pontuação. Às vezes, se vai mudar o sentido ou não. Então, a questão 7 também foi uma questão que uma leve pegada em relação ao tempo, né? A 8, se for na sequência da prova comentada anteriormente, aspectos linguísticos do texto. Também, a questão 8, olha só, o que a gente observa aqui? Não é nem a primeira nem a última questão.
são questões que estão no meio, entre 1 e 10, 7 e 8 estão no meio. Aqui o candidato já começa a ter uma leve apreensão. Ele já leu um texto extenso, ele já respondeu a número 1, a número 2, suponhamos que ele esteja fazendo nessa sequência, né? Porque às vezes o candidato tem outras estratégias, mas imaginando que ele estivesse respondendo na sequência, quando ele chegar na questão 7 e chegar na questão 8, ele já vai apresentar um leve cansaço mental, porém ele já terá lido o texto umas 3 vezes, então já vai facilitar para ele localizar, mas ele vai ter um tempo maior para respondê-los. Por quê? A questão 8 dessa prova é aquela questão que apresenta 1, 2 e 3, e depois letra A, apenas o item 1 está correto, apenas os itens 1 e 3 estão corretos, então leva um tempo, toma um tempo aí do candidato. E depois, na questão 9, se a gente segue uma sequência, aqui no caso superficial, né, que eu comecei na questão 1, mas assim, a questão 9 já é uma questão curta, está só perguntando sobre a conjunção embora, então uma questão mais tranquila, porém as anteriores 7 e 8 e a 10ª questão também, função sintática. Para quem souber, né, para quem soube ou estudou sobre análise sintática, é uma questão fácil. Para quem foi para o concurso fazer a prova com dúvidas sobre sintaxe, já teve uma pegada aqui. Por quê? A 10ª questão tem uma prova extensa pela frente ainda. Sintaxe ou você sabe ou você não sabe. E o que ele pergunta aqui é, o que a banca, né, pergunta, no primeiro período do último parágrafo do texto, o termo a eólica exerce no período em que ocorre a mesma função sintática que... Então, ele tem que ter 2 olhares, 2 análises sintáticas, praticamente, para poder comparar uma com a outra. Então, é uma questão, para quem domina a sintaxe, tranquilo. Para quem sabe mais ou menos, não é tão tranquilo. E para quem não sabe, pior ainda, vai chutar, né? Então, 7, 8 e 10, essas 3 questões, no meu ponto de vista, foram as questões que mais chamaram a atenção em relação ao estudo, à aprendizagem, ao conteúdo e à realização da prova com segurança.